Capítulo 1. Eu entendi mal alguma coisa com o início da destruição. Eu transmigrei. Muin olhou fixamente para si mesmo no espelho. Seu cabelo curto e dourado estava espalhado como o sol nascente, e seus belos traços faciais eram perfeitamente esculpidos, lembrando uma obra de arte em mármore. Seus olhos azuis claros tinham uma profundidade serena como um lago tranquilo. Tão bonito, Muin sentiu seu coração pular uma batida ao ver a pessoa no espelho. Até mesmo sua estética moderna, que havia sido agredida por inúmeros dramas de ídolos, não pôde deixar de se maravilhar com a forma como um homem tão bonito poderia existir. Mas este não é ele. Não, este é ele. Em vez disso, ele se tornou outra pessoa. Depois de sair do trabalho às 2:30 da manhã e puxar 10 puxadas consecutivas com 5 amarelos, ele ficou muito feliz, apenas para ser esmagado até a morte por um caminhão de lixo que passava. Ele então transmigrou para outro mundo, tornando-se outra pessoa. Muin Campbell. Uma enxurrada de memórias surgiu em sua mente, fazendo sua cabeça ficar pesada, e ele não conseguiu deixar de recitar seu nome atual, o mesmo nome de sua vida passada. Mas esse nome fez seu coração pular uma batida. Poderia ser uma coincidência? Muin Campbell. Como o nome é o mesmo que o dele, deixou uma profunda impressão nele. Ele era um dos personagens de um romance de fantasia. Eu tinha recente que ele estava seguindo. Filho de um duque, de status nobre, com um temperamento extraordinário, aparência bonita e até noivo de uma das 3 princesas do Império. A configuração de personagem perfeita, nascido com uma chave de ouro, um indivíduo de primeira linha entre a elite. Pode-se dizer que a probabilidade de renascer como tal pessoa é ainda menor do que a da seleção nacional de futebol marcando gols na Copa do Mundo. Mas a única falha, ele é o antagonista de cabelos dourados em estágio inicial daquele livro. Isso mesmo, bonito, um jovem mestre nobre, de cabelos dourados, rico e poderoso, arrogante e desdenhoso, especializado em criar oportunidades para o protagonista revidar. Ele é praticamente um modelo para um personagem vilão. Seu único propósito é oprimir o protagonista nos estágios iniciais, forçando-o a crescer, enviando vários níveis de lacaios para entregar pontos de experiência ao protagonista, permitindo que o protagonista experimente uma velocidade de crescimento semelhante a um foguete. Em meio à opressão e adversidade constantes, bem como a emoção máxima do ditado 30 anos a leste do rio, 30 anos a oeste do rio. E Muin Campbell, naturalmente, encontraria sua merecida queda na trama posterior, criando com sucesso um evento favorável entre o protagonista e uma das protagonistas femininas, que também é sua noiva. Quando Muin viu essa parte da trama, até ele não conseguiu deixar de xingar. Que idiota! Quando Muin viu essa parte da trama, até ele não conseguiu evitar xingar. Que idiota! Muin Campbell, ou seja, o anfitrião original, na verdade acreditava teimosamente que Celicia o havia superado simplesmente porque ela estava muito próxima do protagonista e se distanciou dele. Assim, em um acesso de raiva durante um banquete, ele deu uma droga a Celicia, pretendendo reivindicá-la à força para si. Claro, ele falhou, graças à chegada oportuna do protagonista. Na verdade, por causa do resgate, Celicia, que estava apenas gradualmente prestando atenção e se comunicando com o protagonista conforme ele começou a se destacar, realmente começou a desenvolver sentimentos especiais por ele. Foi simplesmente um caso de não roubar o frango e perder o arroz. Quanto ao anfitrião original, ele foi destituído de seu status nobre pelo rei furioso, que emitiu pessoalmente a ordem devido à acusação de conspirar contra Sua Alteza, a princesa. Nem mesmo seus pais amorosos conseguiram salvá-lo. O resultado final foi, claro, bastante trágico. Nas memórias de Muin, embora o hospedeiro original não tenha morrido, quando o grupo do protagonista o viu novamente na segunda metade do livro, ele já havia se tornado um mendigo, sem um braço e uma perna, lutando para sobreviver na beira da estrada. Eu nunca esperei realmente renascer como um vilão de cabelos dourados. Isso é absurdo. Como um transmigrador, eu não deveria ser abençoado com uma auréola, equipado com truques, desafiando o céu e a terra, controlando meu próprio destino em vez de deixá-lo ser ditado pelos céus. Já que eu não sou o protagonista, eu não deveria simplesmente eliminar o protagonista e tomar seu lugar. Muin queria chorar,
mas não tinha lágrimas. Mas ele não conseguia pensar assim. Porque este não é um romance de protagonista superpoderoso comum. Este é um romance de protagonista superpoderoso Yuri. O chamado Fênix Superpoderosa. O protagonista é uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Além disso, devido ao cenário, a atmosfera romântica neste mundo é particularmente liberal. Relacionamentos do mesmo sexo são perfeitamente normais aqui, e há até feitiços que permitem que mulheres tenham filhos umas com as outras. A magia pode realmente fazer qualquer coisa. JPG. Então o anfitrião original sentiu ciúmes ao ver o relacionamento anormal entre Celicia e o protagonista, sentindo que suas posses estavam sendo violadas. Mais um antagonista masculino de cabelos dourados em um romance. Yuri tem alguma chance de retorno. Como isso pode ser possível? Uma trama tão teimosa seria impiedosamente criticada pelos leitores. Assim, mesmo um jovem mestre nobre como Moon Campbell só poderia servir como um antagonista em estágio inicial, sendo preparado para rapidamente cair e fazer a transição para o enredo da princesa antes mesmo de 20 capítulos se passarem. É realmente um começo bizarro e caótico para a história? Moon coçou o queixo, perdido em pensamentos. Mas após uma consideração cuidadosa, essa identidade inicial não é tão ruim. Contanto que eu não me oponha ao protagonista e continue sendo apenas um filho comum de Duque, me marginalizando completamente, mesmo que eu não possa me casar com Celicia, ainda posso me casar com outras belas donzelas nobres e viver a vida luxuosa que sempre sonhei. Não é maravilhoso? O único problema é que não sei o quão profundo o conflito entre o dono original e o protagonista aumentou. Seria melhor se acontecesse antes do arco da academia começar. Somente aqueles que leram o livro original entenderiam quão ridículos são o destino e as ajudas externas daquele protagonista superpoderoso. Então Moon não é tolo o suficiente para pensar que pode competir com o protagonista em um mundo de pura realização de desejos. Enquanto eu aceitar minha própria fraqueza, sou invencível. Pensando dessa forma, minha identidade não é bem agradável, jovem mestre Moon. Assim que Moon estava se sentindo eufórico, uma batida soou atrás dele. Uma empregada com uma aparência graciosa e bonita entrou. Anne. Moon reconheceu essa empregada. Ela apareceu em uma ou duas cenas do livro, servindo como empregada pessoal e confidente do dono original, com um relacionamento muito próximo. Muitas das estratégias contra o protagonista foram elaboradas por essa empregada chamada Precisa de algo. A senhora chamou você. Anne juntou as mãos na frente do abdômen e se curvou respeitosamente. Dizem que seu traje formal para o banquete de amanhã chegou. Ah, entendi. Entendo. Moon respondeu casualmente, preparando-se para mandar embora. Afinal, ele tinha acabado de cruzar e ainda precisava se adaptar. Caso contrário, seria difícil garantir que Anne, sua empregada pessoal, não descobrisse nada em comum. Espere, o que você disse? Mas quando estava prestes a sair, Moon de repente a chamou, sua expressão rígida enquanto perguntava: o banquete. Que banquete? O banquete para sua cerimônia de maioridade, jovem mestre. Anne franziu as sobrancelhas delicadas, um pouco preocupada. Jovem mestre, você não está bem? Como pôde esquecer disso? Não é nada. Eu só acabei de acordar e minha cabeça está um pouco confusa, desculpe. Você pode sair agora. Moon forçou um sorriso, dispensando Anne. Estava claro que ainda tinha algumas dúvidas e preocupações, mas ela não ousou desobedecer ao comando de Moon e obedientemente deixou a sala. Depois que ela saiu, a sala caiu em silêncio mais uma vez. Moon virou a cabeça lentamente, olhando para a pessoa no espelho, olhando para aquele eu desconhecido, mas familiar. As memórias ainda estavam surgindo. As memórias pertencentes a dois Moons estavam continuamente se fundindo. Algumas imagens vagas gradualmente se tornaram claras e sólidas. Ele agora era Moon e Moon Campbell. Sua causa, seu efeito, é sua causa, seu efeito. Ele não podia escapar. Como isso pôde acontecer? Como isso pôde acontecer? Moon de repente agarrou a cabeça em angústia, soltando um lamento triste. Porque amanhã é meu banquete de maioridade. Tornar-se o filho dissoluto de um duque, casar-se com uma bela moça nobre, viver uma vida feliz e despreocupada, tudo dependia de uma premissa, isto é,
Evitar provocar o protagonista, não se tornar como o vilão de cabelos amarelos do livro, que constantemente busca sua própria morte. Seria melhor não ter nenhum acordo com aquele saco de vento arrogante. Esse seria seu fim feliz. Mas agora, esse final não era mais possível. Porque, de acordo com a linha do tempo atual, ele já havia provocado o protagonista, e a extensão dessa provocação era semelhante a um barril de pólvora, apenas esperando uma faísca explodir completamente. E amanhã, o banquete de maioridade de Muin Campbell seria o dia em que ele drogaria a terceira princesa do Império. Essa foi a faísca. E marcaria sua ruína.